Resolução de exercícios da lista da primeira e segunda aula do CFC SESC. Questão número 1. A diferença entre o MMC e MDC de 40 e 45 é... Vamos lá. Como é que a gente vai calcular o MMC e o MDC? Lembre da dica. Quando falar em MMC e MDC, primeiro vamos calcular o MDC, porque na sequência a gente já calcula automaticamente o MMC. MDC entre 40 e 45, vai lá. Usando a dica, dois números que terminam em 1 e 0 com 5, podemos dividir por 5. 40 por 5, 8. 45 por 5, nós vamos ter 9. 8 e 9 são consecutivos, então só tem o número 1 como divisor comum. O MDC entre 40 e 45 é 5. Agora vamos fazer o MMC. Mas, como o MMC entre números consecutivos é o produto deles, 8 vezes 9, 72. 72 vezes 5. 72 vezes 5. Logo, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36. O MMC, 360. O que ele quer? Ele quer a diferença. Diferença é a operação menos. 360 menos 5, 355. Questão número 2. Decompondo o número 1500 em fatores primos, obtém-se. Vejam os resultados em forma de potências. Vamos decompor então o 1500. Aqui, pessoal, eu vou, pelas respostas, eu percebo que eu tenho que começar a fazer a decomposição em fatores primos. Ele está falando. Então, daí eu sou obrigado a fazer os fatores primos. Então vamos lá, começando por 2, metade de 1500, 750, dá por 2, que é par. Metade de 750, metade de 700, 350, metade de 50, 25, 375, somando 350 mais 25. Agora, como termina em 5 e aparece o 5, vou dividir por 5. Aí, ó, 37 dividido para 5 dá 7, mas sobra 2. 2 com o 5 aqui, 25. 25 para 5 é 5. Dá por 5 de novo. Logo, 75 para 5 vai dar 7 para 5, 1, sobra 2. 25 para 5, 5, 15, dá por 5, que dá 3, 3, que dá 1. Vai lá, onde que tem só um 3? Aqui tem 3 ao quadrado, não é? 3 ao quadrado, não é? Aqui tem 3, aqui também tem. Agora, o 2 é elevado ao quadrado e o 5 é elevado ao cubo. Isso nós temos na alternativa C. Questão de número 3. Dos números primos compreendidos entre 30 e 40, sabemos que seu produto é 1147, sua soma é 65, sua diferença é 8, são em número de 3. Então vamos lá. 31 é primo. 32, todos os pares entre 30 e 40 nós vamos excluir, porque o único primo que é par é o 2. Então, 31. 32 não. 33 termina em 3. A soma é 6, então é por 3. 34 não. 35 termina em 5, é por 5. 36 é par. 37. 37 não tem nenhum. Entra depois 38 par. 39 também não. Bom, são 2. Esses 2 não são em número de 3. Fazendo a diferença 37 menos 31, nós temos a diferença 6 e não 8. Excluímos a alternativa C.
Somando esses dois, nós vamos ter como a soma sendo 68. E aqui ele está falando que a sua soma é 65. Exclusão das alternativas mais fáceis, sobra então para nós a letra A. O produto é 1147. Verificando, 31 vezes 37. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 3, 21. Já multipliquei por 7, acrescento esse zero aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Somando, 7, 4, 9 mais 2, 11. Percebam o seguinte, podia ter facilitado um pouco a minha vida. Podia ter pego 37 vezes 31. Isso na hora da prova é bem importante. Ó, 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 7, 21. Sobra 2. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. 7, 4, 1. Mais fácil. Resolução da questão número 3. Questão de número 4. Se x é igual a 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado e y é igual a 5 vezes 7 e z é igual a 3 vezes 5, então o MMC de x, y e z é igual. Dica, pessoal, quando nós já temos os números decompostos em fatores primos e ele quiser o MDC, eu pego sempre o menor. Então, se eu quisesse fazer o MDC, 3 ao quadrado e 3, fico o 3. Entre o 5 ao quadrado, o 5 e o 5, eu fico com o 5. E o 7 não tem ninguém, então não vai. Então é assim que eu faço o MDC. Agora, para MMC é o contrário, eu pego os maiores. Então eu tenho o 3 ao quadrado, o 5 ao quadrado e quem está sozinho, que no caso é o 7. Percebam, o 7 não entra no MDC, mas ele entra no MMC. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25 vezes 7. 25 vezes 10 são 250, mas como eu quero 9, que é 1,25 a menos, 250 menos 25, 225. Tenho que multiplicar por 7, já vou armar aqui, vezes 7. 7 vezes 5, 35, sobra 3. 7 vezes 2, 14, mais 3, 17, sobra 1. 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. 1575. Alternativa letra D. Questão de número 5. Dadas as frações A sobre 98 e B sobre 74, ambas equivalentes a 2 sétimos, podemos afirmar que A menos B é par, A mais B é 387, B é divisível por 2, A é múltiplo de 14. Terceiro, o que são frações equivalentes? A sobre 98 tem que dar 2 sobre 7, depois de termos simplificado tudo. Bom, eu já tenho os denominadores completos. Uma dica, eu pego o 98 e divido por 7. 9 para 7, 1, 7, 9 menos 7, sobra 2. Baixando 8, 28 para 7 são 4, que são 28, 4 vezes 7. E o resultado disso é, resta 0 e o quociente é 14. Ou seja, do 98 para o 7, eu dividi por 14. Se eu dividir por 14 embaixo, é sinal que eu dividi por 14 também em cima. Caminho de ida, divisão. Caminho de volta, da divisão, multiplicação. Então eu pego 2 vezes o 14 e concluo que o A é 28. Se o A é 28, eu já sei que ele é um múltiplo de 14. 28, múltiplo de 14.
Só para descarga de consciência, como é que eu vou fazer o B? B sobre 74 é igual a 2 sobre 7. A mesma regrinha. Pegando então 74 dividido por 7. Vamos ter o quê? 1, que dá 7. 0, baixa um 4, que vai dar vírgula. 0, vai dar 5. 35. Sobe um 5. Baixa um 0, que dá 7. Que dá 49. E assim por diante. Questão de número 6. O valor da expressão 7 meios menos, abre colchetes, 1 meio menos, abre parênteses, 1 quarto mais 1, fecha parênteses, vezes 1 décimo, fecha colchetes. É um número cujo inverso é. Percebam que ele quer o inverso. Então nós vamos resolver essa expressão envolvendo números racionais e as operações básicas de multiplicação, soma, subtração e subtração. Numa expressão numérica ou numa expressão algébrica, nós devemos sempre prestar atenção que nós começamos a resolver os parênteses, o resultado resolvendo com os colchetes e depois com o que tiver fora. A operação, as ordens das operações, multiplicação e divisão na ordem que aparecer, e a soma ou a subtração na ordem que aparecer. Então, repetindo, 7 meios menos, abre colchetes, 1 meio menos. Agora aqui, uma fração mais um número, lembra de? Tá? Menos, tá? Eu tenho soma de números, eu tenho números com sinais iguais. Então, conservo o sinal e soma. Como o sinal negativo está aparecendo na frente do parênteses, inverte o sinal. Então, eu sei que a resposta será negativa. A soma de uma fração mais um número, nós podemos usar algumas daquelas regrinhas que nós falamos em aula. Eu, particularmente, gosto mais dessa. Conservo o denominador, pego o denominador, multiplico pelo número inteiro e somo com o numerador. Com isso, eu vou ter o quê? 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, ou seja, 5 quartos vezes 1 décimo, fecha colchetes. Repetindo o que eu não posso fazer, 7 meios menos, abre colchetes. Entre subtrair e multiplicar, eu devo multiplicar primeiro, mas antes de sair multiplicando, vou procurar ver se eu não posso simplificar. Posso, porque 5 e 10 estão na mesma tabuada. 5 e 10, o 10 é múltiplo do 5. Simplificando 5 por 5, o resultado é 1. Simplificando 10 por 5, o resultado é 2. Daqui eu vou ter, então, 1 meio menos 1 vezes 1, 1. 8. 4 vezes 2, 8. Agora, fazer essa subtração de frações. 7 meios menos. Bom, como eu vou resolver isso, eu já sei que o resultado que vai sair daqui é um número em forma de fração. Para resolver a subtração de frações, nós temos que ter o mesmo denominador. 8 e 2 não são, então tem que fazer o MMC. Mas 8 é múltiplo de 2, e o MMC entre um número e o seu divisor, entre um número e o seu múltiplo, é o próprio número. 8 dividido para 2, 4 vezes 1, 4. 8 dividido para 8, 1 vezes 1, 1. 4 menos 1 sobre 8. 7 meios menos 4 menos 1. 3 sobre 8. De novo, logo nós vamos ter o quê? 8. 8 dividido para 2. 4 vezes 7, 28. 8 dividido para 8, 1 vezes 3, 3, menos 3. Resultado, 28 menos 3, 25 oitavos. Esse é o resultado, mas ele quer o inverso. O inverso significa, numa fração, trocar de posição o numerador com o denominador.
Portanto, o inverso que nós estamos buscando é 8, 25 avos. Encontramos isso na alternativa A. 7. Dados x igual a 0,08 dividido por 0,4 e y igual a 0,5 dividido por 0,2, a razão de x para y é? Lembre-se, razão é o conceito do conjunto dos números racionais. Então, razão significa que eu tenho que achar o valor do x e depois dividir pelo valor que eu achar do y. X é uma divisão de números racionais, y é a divisão de números racionais. A questão toda se envolve dentro desse conjunto dos números racionais. Então, dividir 0,08 por 0,4, nós temos que fazer o quê? Igualar o número de casas depois da vírgula. Coloquei um zero aqui, agora eu simplifico. 8 dividido por 40 dá 0. Vírgula, acrescenta um 0. 80 dividido para 40, 2. 2 vezes 40, 80, o resto 0. Então, concluo que o x é 0,2. 0,2. Dividido por... Agora nós vamos fazer o y. 0,5 dividido por 0,2. Nesse caso, nós temos já que tem uma casa depois da vírgula. Com isso, nós então podemos simplesmente cortar. 5 dividido para 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4, 1. Vírgula. Acrescenta um 0. 10 para 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, y é 2,5. Aqui eu tenho um número em forma decimal dividido por outro número em forma decimal. Poderia fazer isso aqui. Mas, dá para trabalhar com vocês nesse sentido aqui. 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Uma casa depois da vírgula dividido por 10. Aqui, de novo, o número sem a vírgula, 25, dividido por 10. Agora, o que eu vou fazer? Divisão de frações. A regra é, como sendo a primeira, 2 décimos, que multiplica pelo inverso da segunda. 10 sobre 25. Tá? Logo, o que eu vou ter? Esse 10 com esse 10 dá para simplificar. 2 e 25 são primos entre si. Portanto, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 25, 25. 2 sobre 25. Encontramos essa alternativa na letra B. Percebam o seguinte, eu tinha divisão de dois números decimais, mas nas respostas eu percebi que tinha frações, então foi essa dica que me levou a usar isso daqui. Não somente o fato de querer trabalhar, mas eu já fui espertinho pelas respostas. A quantidade de números primos distintos encontrados na forma fatorada do número 8.500 é, ele quer saber a quantidade de números primos distintos, ou seja, diferentes, encontrados na forma fatorada do número 8.500. Simples. Pegar o 8.500 e fazer cada crachá. Aí, nesse caso, ele quer os números primos, aí eu tenho que obedecer. Senão, eu posso fazer o MMC e o MDC daquela dica que eu passei para vocês. Então, 8.500 posso dividir por 2. 2 é 1 já dos números primos. Então, a metade de 8.000 é 4.000, a metade de 500, 250. 4.250. Dá por 2 de novo. Vai dar 2.125. Como termina em 5, eu vou dividir por 5, porque 5 é primo, para facilitar, né? Vai lá, 21 dividido para 5, a resposta é 4, sobra 1. 12 para 5 é
2. 2 vezes 5, 10, sobra 2. 25 para 5. Dá 5. Dá por 5 de novo. 42 para 5, 8. Sobra 2. 25 para 5, 5. 85 dá por 5. Vai dar quanto? 8 para 5, 1. Sobra 3. 35 para 5, 7. 17 é primo. Dá 1. Ou o número 2, ou o número 5 e o número 17. Quantos primos distintos? 3. Da lista, a questão mais trabalhosa e mais difícil talvez para vocês. Seja 1, 2x e y um número de 4 algarismos distintos, onde x e y são respectivamente os algarismos das dezenas e das unidades, e y é menor que 5. O que significa y menor que 5? Y pode ser 0, 1, 2, 3 e 4. E 1, 2, x, y é múltiplo de 6. Lembram que nós comentamos da multiplicidade de 6? Só é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Para ser divisível por 6, esse é o critério de divisibilidade. Então, a quantidade de valores, essa é a pergunta. Qual é a quantidade de valores que esse 1, 2, x, y pode assumir? Então, y é o algarismo das unidades. Quero múltiplos de 6. Para ser múltiplo de 6, tem que ser divisível por 2 e por 3. Divisível por 2, ou seja, tem que terminar em algarismo 0, 2, 4, 6, 8. Então, eu não vou poder usar o 1 e nem o 3 para o y. Beleza. Então vai sobrar o quê? 12, 0. Depois, 12, 2, 12, 4. Aí, o critério para o número ser divisível por 3. A soma dos algarismos serem divisíveis por 3. Aí, cuidado, porque o x ele não deu condição nenhuma. Então eu posso usar do algarismo 0 até o algarismo 9. Sim, só que no enunciado nós temos que é um número de 4 algarismos distintos. Então não vou poder pôr aqui, por exemplo, o 0. Eu não vou poder usar esse daqui. Por quê? Porque o 2 e o 2 já são algarismos repetidos, então esse daqui também já está excluído. Beleza, então só sobrou esses dois aqui. Então vamos lá. Qual é a soma dos algarismos que nós já temos? 1 mais 2, 3, mais 0, 3. Então quer dizer, o 0 não posso usar. Se eu pôr o 1 não vai dar 4. Se eu pôr o 2 vai dar 5, não posso. Se eu pôr o 3 vai dar 6. Bom, esse número é formado por 4 algarismos distintos, então eu já tenho o 1230. Como é múltiplo de 3, então mais 3. O próximo seria o 6 aqui. Então, 1260. É um algarismo diferente? É. Então, é uma possibilidade. E mais 3, o 1290. Tá? Nesse algarismo aqui. Pronto. Esses 3 aqui, fechou para nós termos o quê? Número múltiplo de 2, de 3 ao mesmo tempo. Por isso que ele vai ser múltiplo de 6. Agora, e com esse daqui, a mesma coisa. Só que, como aqui tem 4, 4 mais 2 é 6, mais 1 é 7. 7, então significa que o próximo, a soma tem que ser 9, né? Aí, 7 mais 2 é 9, mas o 2 já tem, então não pode ser 2. Aí eu acrescento do 2 mais 3, 2 mais 3 é 5. Então aqui vem o 5. Tem 4 algarismos diferentes. 1254.
mais 3 é o 8. Pode. 1284. Tem 4 algarismos distintos. Mais 3 seria 11. Bom, daí não dá. Então, percebo que são esses 5 aqui que são os números dos quais nós podemos, então, ter essas condições todas aceitas. 4 algarismos distintos, y menor que 5 e c múltiplo de 6. Respondendo, então, a pergunta, a quantidade de valores que ele pode assumir. São essas 5 aqui. Alternativa a letra B. E a derradeira questão, a número 10, a mais fácil de todas. O mínimo múltiplo comum dos denominadores das frações, mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 5. Vai lá. 3 e 4 são consecutivos. Então, o MMC seria o produto deles. Bom, 3 e 5 é primo, o produto deles também. Aí, se eu for olhar, o 3, o 4 e o 5 não possuem nenhum divisor comum. Então, o MMC é o produto desses 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. E acabou. O que era